cantar os hinos da voz da verdade na igreja, você como líder está levando o rebanho a adorar um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Uma igreja que o grupo do louvor canta a voz da verdade chega a ser um insulto apologética. Não é um insulto apologética, é um insulto a Deus. Voz da verdade é uma seita? Olha, quando falamos do Voz da Verdade, o Ministério Voz da Verdade, nós estamos falando de unicismo, um grupo que nega a doutrina da Trindade. Não é o único. Há também o Tabernáculo da Fé, um grupo que surgiu com a William Marion Branham, nos Estados Unidos. Tem também a Igreja Local de Witness Lee. Então, são grupos unicistas que negam a doutrina da Trindade. A Igreja Voz da Verdade surgiu no dia 5 de janeiro de 1984 em Santo André, São Paulo. E aí, apesar com o surgimento dos questionamentos, questionando a posição doutrinária, a gente vai perceber que o Moisés, o representante deles, publicou um CD, e eu peguei esse CD, onde ele defende a Voz da Verdade, e ele reforça a sua crença, e ele diz coisas absurdas. É digno de notar também que em 1997, a revista Escola Dominical da CPAD, ela tratou desses grupos com o título de seitas modalistas. Então ela tratou entre eles a Voz da Verdade, porque o sucesso deles era muito grande no meio dos evangélicos, né? E aí o pastor Moisés fez este CD, chegou à minha mão, eu ouvi, e ele fala coisas absurdas esse CD, né? E que eu aqui também, eu tenho aqui, não vou ler tudo para não cansar os ouvintes, mas uma das coisas, uma deturpação que ele faz, é sobre a pessoa do Espírito Santo. Então ele pega Atos capítulo 20, versículo 28, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja que Deus resgatou com o seu próprio sangue. Tá vendo? O Espírito Santo tem sangue. É um absurdo, né? De afirmar que o Espírito Santo tem sangue. Isso é ignorar todo o contexto bíblico e toda a história da salvação, porque a Bíblia enfatiza o sangue de Jesus. Todo o contexto bíblico, né? Então, é lástima que isso tenha acontecido. Então, nega-se a doutrina da Trindade. E ele mesmo vai dizer, olha, eu quero dizer, ele disse que foi numa livraria, numa biblioteca metodista, ele foi lá consultar os livros de história, ele viu que aquilo foi um acréscimo que foi feito posteriormente. Veja, pastor Juliano, a Trindade, ela não está explícita na Bíblia, mas ela está implícita na Bíblia, né? Nós temos textos que colocam claramente isso. 2 Coríntios 12, versículo 13, o último versículo da carta, né? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. E eu acho que uma das coisas mais interessantes sobre a Trindade na Bíblia é quando você lê Isaías capítulo 6, versículo de 1 a 10, à luz de João capítulo 12, versículo de 36 a 41, e ainda junta com Atos capítulo 28, versículo 24 a 27, né? Então, Isaías diz que foi Jeová quem falou. Em João 12, né, foi Jesus quem falou. E foi Jesus que ele viu, né? Ele viu Jeová. A glória. Em João 12, ele viu Jesus, né? E Atos, capítulo 28, quem falou não foi nem Jesus, nem Jeová, foi o Espírito Santo, né? E eu peguei essa informação há já muitos anos, eu tenho passado isso para frente, num comentário de Keon Delitzsch, que é um comentário alemão traduzido para o inglês. Eu tenho esse comentário. Então, é inaceitável. E eu fico horrorizado, fico sem entender como é que tem cristãos, tem crentes, que abraçam a Voz da Verdade, cantam suas músicas, recebem nas suas igrejas. Pode um negócio desse? Pastor, uma igreja que o grupo do louvor canta a Voz da Verdade chega a ser um insulto apologética. Não é um insulto apologética, é um insulto a Deus, porque está negando a sua própria pessoa, a sua essência.
Porque a essência, a Trindade é isso aqui, ó. Dentro da natureza, do único Deus verdadeiro, há 3 pessoas distintas, não separadas, distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando você coloca músicas heréticas na igreja, você está afrontando a Deus, você está fazendo um desserviço para a igreja, cantando abominações, cantando heresias. Onde é que isso glorifica a Deus? Isso não glorifica a Deus, isso glorifica a carne, o capricho humano, né? São pessoas que se desconectaram de Deus e da sua palavra. Porque quem tem temor a Deus não faz isso. Professor Gemerson. É um problema sério e nós não refletimos isso teologicamente, porque digamos assim, a frase de efeito é a seguinte: mas a música é tão bonita. Gente, tem música secular que é mais bíblica do que música de crente. Porque, inclusive, há muitos hinos que são cantados por crentes que não foram escritos nem por crentes. São chamados letristas, né? Que produzem, compositores que produzem para cantores evangélicos. Então, assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Há músicas belíssimas na cultura secular. E não só por uma música falar de Deus, que ela é boa. Porque você vai ter músicas hindus falando de Deus, você vai ter músicas na Umbanda falando de Deus, mas a grande pergunta é: que Deus é esse? Ou que Jesus é esse que está sendo cantado? Pelo menos por quem compôs. A pessoa que compôs, ela está em mente qual divindade? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. E na frase, esse slogan, né, que desde que eu acompanho o pastor Paulo, aprendi com essa frase: o perigo de acreditar num Jesus errado é embarcar numa salvação errada e desembarcar num céu errado. O Jesus, né, o Jesus unicista, não é o Jesus filho de Deus. O Jesus do Voz da Verdade não é o Jesus da Bíblia. Bíblico. Porque é um Jesus, é um Deus esquizofrênico que fala com ele mesmo. Né? Por exemplo, Atos 7,56, quando na morte de Estevão ele viu Jesus ao lado de Deus, ou seja, era ele mesmo, ele estava do lado dele mesmo. Quando Jesus orava ao Ou como Pai, ele orou, Pai, era com ele mesmo. Mãos ou seja, ele subiu lá em cima, fez o papel do Pai, aí ele falou com ele mesmo. Ou em 1 João 2:1, nós temos um intercessor, um advogado para com o Pai, ou seja, Jesus intercede por ele mesmo. É um Deus maluco. Ou seja, há o unicismo, que é uma heresia histórica, né, desde o 2º século, e há várias heresias antigas que não sobreviveram, mas o unicismo sobreviveu. E a gente vê muitas distorções hoje do unicismo, cristológicas. Sim. Foram problemas lá atrás na igreja primitiva. Que já foi resolvida no primeiro século. Nos primeiros 4 séculos da igreja. Por isso os credos, né? Então a gente vê tudo isso. Modalismo, por exemplo, né? Nós temos vários grupos aí que não existe 3 pessoas na divindade. Uma só pessoa, né? E aí o Pai se transforma no Filho, o Filho se transforma no Espírito Santo, tudo errado. E nós precisamos prestar atenção até na música que nós cantamos nas nossas igrejas, produzidas por nós. Sim. Porque há um distanciamento hoje, pastor Juliano, da Bíblia Sagrada. Se você olhar, por exemplo, nos muitos hinos que nós cantamos, é muito difícil você encontrar um hino com heresia. Mas as músicas de hoje, porque a turma se distanciou da Bíblia, chegam com coisas absurdas. Por exemplo, lá na nossa igreja, eu tive que corrigir. Graças eu te dou, ó Pai, pelos cravos em tuas mãos. Quando eu olhei aquilo, graças te dou, ó Pai, pelos cravos em tuas mãos, isso é uma antiga heresia chamada patripassionismo, que é a paixão do Pai na cruz. Né? Aí chamei o grupo de louvor, gente. Quem tem os cravos nas mãos é o Filho, não é o Pai. Vamos corrigir isso, né? Vamos corrigir. Ou então, és Deus de perto e não de longe. As igrejas cantando isso. Não, ele é Deus de perto e de longe também. Ele é onipresente. Olha como é importante, né, a teontologia. É a base de toda a Escritura, é o Deus apresentado nas Escrituras. Conversávamos no intervalo, pastor Juliano, que o que de Deus se pode conhecer, ele revelou na sua revelação especial, que é as Escrituras e na pessoa do Filho. Há muito mais em Deus que você não conhece. Mas daquilo que você não conhece de Deus, não contraria o que Deus revelou a si mesmo. Porque Deus está muito além da minha compreensão. Mas tudo que eu compreendo sobre Deus é verdade. Porque ele me permitiu conhecer pela revelação. Se Deus não se revelasse, nós não poderíamos conhecer a mente de Deus, conhecer a pessoa de Deus. Mas ele revelou.
Por isso que eu acho ridículo quando alguém, pastores aí, começa a dizer que Deus não tem todo o poder, que Deus não conhece o futuro, que Deus depende de nós. Eles conhecem Deus? Nós não conhecemos Deus na sua inteireza. É muito pouco o que conhecemos, né? E que Deus fica triste. Aí já lançar uma provocação aos tristezistas aí. Pastor, Voz da Verdade, então, é seita e não deve ser tocada em sua igreja. Não é por causa das músicas, é seita por causa da doutrina. Da doutrina. Ou seja, nega e tem uma cristologia defeituosa. Mas a igreja deve negar, então, as suas músicas dentro do culto. Evidentemente. Ok. Porque é um endosso, né, Juliano? Por mais que se você pegar lá uma letra, ela até bata teologicamente. Sim. Mas é um endosso a um oriunda de um movimento sectário. herético. Ok. Pode falar, pastor. Não, só ia dizer, não faz sentido você combate uma heresia, uma seita, e depois você está cantando músicas dela lá na sua igreja. O público, o rebanho vai olhar para você dizendo, esse pastor é esquizofrênico. Mas aí o pastor diz assim, o irmão diz assim, mas eu senti, né, um arrepio. Era o ar-condicionado. Era o ar-condicionado. Aí a relação com Deus já não é na área mais da razão, é da emoção. É da emoção. Quando houve uma heresia, quando houve uma música que tem origem, né, no mal, diz, mas eu sinto a presença de Deus. Não dá, né? Não dá. Não dá.